Como vai, gente? Tudo bem? Então, eu hoje vou falar um pouco de duas cidades que eu viajei, uma há algum tempo atrás e outra nessa última viagem que fizemos, Madrid e Barcelona. Na realidade, eu não entendia muito bem essa rivalidade entre as duas cidades. Conversava com algumas pessoas e eles falavam assim: olha, isso é como se fosse Rio e São Paulo. Mas na realidade, agora, quando eu estive em Barcelona, eu pude saber realmente a profundidade dessa rivalidade, que passa pela cultura, passa pela gastronomia e passa pelo futebol, principalmente pela política também. Então, eu espero que vocês curtam os vídeos e façam as comparações entre Madrid e Barcelona. Um bom divertimento. Claro que existem diferenças muito simples de entender, como por exemplo a localização geográfica das duas cidades, onde uma delas está no litoral. Madrid é a capital e a maior cidade da Espanha. Localizada no centro geográfico do país, é hoje considerada o centro financeiro e político da Península Ibérica. Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha e se localiza na fronteira leste do país, na costa do Mediterrâneo. Caminhando em direção ao porto de Barcelona, é possível vislumbrar uma grande baleia dourada, um dos símbolos de Barcelona, que foi construído em 1992. Encontra-se em frente ao Hotel Arts, que é, ao lado da Torre Mafre, o edifício mais alto da Espanha com 44 andares. Barcelona é hoje o maior centro industrial do país e o seu porto é um dos mais importantes do Mediterrâneo em tonelagem de mercadorias e containers. No entanto, não é a localização geográfica e a atividade econômica que explica de verdade a rivalidade existente, mas sim toda a história do país e seu passado político. A Espanha se unificou como nação, sendo o resultado da soma de várias regiões com características culturais muito diferentes entre si e que foram, durante muitos séculos, governadas como reinos totalmente independentes. Em rápidas palavras, por volta do ano 650, os visigodos estavam instalados na Península Ibérica. Entretanto, os muçulmanos, oriundos da região da Arábia, começaram a dominar o sul da Ásia e o norte da África. Em 711, um exército muçulmano vindo da África invadiu o sul da península e rapidamente derrotou o Império Visigodo. Em pouco tempo, os árabes conquistaram todo o sul da península, dominando uma grande região conhecida como Califado e denominada Al-Andalus, daí que vem a expressão Andaluzia. Os árabes, então, decidem que não vão mais tentar dominar o norte, onde se formaram 4 reinos cristãos: reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Dessa forma, o Rio Douro passou a delimitar esses reinos e o Califado Árabe. Em 1032, esse califado se rompe em pequenos feudos. Um desses novos califas, desejando novamente unificar o califado sob seu poder, pede apoio aos almorávidas, soldados muito bem treinados que viviam no Marrocos. Estes, ao atravessar o Estreito de Gibraltar, decidem que, ao invés de apoiar um desses novos califas, eles mesmos vão assumir a região, ou seja, fica tudo sob nova direção. Este é um período épico da história da Espanha. Foi quando surgiu El Cid, que comandou os exércitos cristãos contra os muçulmanos. Por mais de 100 anos,
houve um equilíbrio nas ações bélicas. Um fato importante na expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica foi que as cruzadas que vinham da Inglaterra e da França paravam numa região denominada Condado Portucalense, governado por Afonso Henriques, para se abastecer. Afonso Henriques habilmente usou esses militares ingleses e franceses para atacar os muçulmanos ao sul. Enquanto isso, o processo de reconquista acontecia na Espanha. Em 1212, na Batalha de Navas de Tolosa, 60.000 soldados dos 4 reinos conseguiram derrotar 120.000 muçulmanos, permitindo que os cristãos avançassem para dentro do território árabe. Até 1492, mais de 100.000 quilômetros quadrados tinham sido recuperados dos muçulmanos. Faltava apenas a região de Granada, ao sul da Espanha. Os reis cristãos de Aragão e Castela fazem um acordo com o rei de Granada, que aceita partir da Espanha, formalizando então a reconquista total daquele país. Antes de realizar a comparação entre as cidades, não podíamos deixar de falar em Guernica, uma das obras mais famosas de Pablo Picasso. Pintada em 1937, pode ser definida como uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Era 26 de abril de 1937. Guernica era a capital da província espanhola basca e foi alvo de um horrível bombardeio aéreo da Alemanha que apoiava Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Dos 7.000 habitantes, 1.650 foram mortos e mais de 800 ficaram feridos. Guernica foi a primeira demonstração de destruição em massa do mundo. Pablo Picasso, pintor espanhol, decidiu retratar o horror da guerra com uma pintura assustadora. A interpretação de Guernica é controversa, mas seu valor artístico é indiscutível. A pintura não é uma ilustração apenas do atentado em particular, mas o drama de milhares de cidades europeias perante a força bruta. Picasso simboliza mais que um fato concreto sobre a Guerra Espanhola. A característica geral do quadro é monocromática, enfatizando a natureza abstrata da realidade. No primeiro plano do quadro, temos sinais de horror da explosão das bombas. Vemos uma cabeça cortada à esquerda e um braço também cortado ao centro, agarrado a uma espada. Essa espada está quebrada, sendo um símbolo de resistência e heroísmo. Junto à mão temos uma flor conhecida como atributo de paz e simboliza a esperança no mundo em que o homem tenta constantemente se destruir. Logo acima vemos um touro. Segundo Picasso, o touro sempre foi monstruoso e de aparência ameaçadora, que dá a entender que ele foi pensado para representar o fascismo. Ao lado dele, vemos uma mãe desesperada segurando seu filho. O grito da mãe é expresso de uma forma dilacerante, com sua língua sendo representada por um punhal ou estilhaço de vidro, mostrando como cortante é a dor da guerra. Logo ao centro, vemos um cavalo, símbolo de vitória e poder, mas não passa também de uma vítima do genocídio de Guernica. Por cima da cabeça do cavalo, vemos uma espécie de luz em forma de lâmpada. Picasso nos dá a personificação de Deus, com raios em forma de coroa saindo de uma forma oval, que também pode ser a representação de seu olho que tudo assistia. No lado direito do quadro, duas mulheres olham horrorizadas para o cavalo ferido.
as mulheres representam a humanidade impotente diante de tudo que está sendo feito. O lampião, que a mulher inclinada para fora do prédio segura, representa a luz que faltava para a sociedade da época compreender o que estava acontecendo no escuro. Na direita superior do quadro, vemos alguém preso, sendo consumido pelas chamas, que mantém o gesto desesperado, gritando de dor com os braços levantados ao céu. Ao mesmo tempo em que representa a brutalidade com pessoas inocentes, nos mostra a Espanha representada pelas chamas das explosões. O quadro mantém opiniões mistas de interpretações e cabe à humanidade decifrá-lo da melhor maneira possível. Porém, um fato é incontestável: a guerra é realmente uma droga. Desde a Constituição de 1978, a Espanha está oficialmente dividida em 17 comunidades autônomas. 4 delas, Galiza, País Basco, Andaluzia e Catalunha, possuem maior autonomia e poder de decisão com relação às demais, reconhecida pela Constituição. Essa divisão ajudou a respeitar as diferenças de cada região, sendo a solução encontrada para enfrentar o problema das reivindicações democráticas de independência. Esse é o mapa da Espanha, que é um país pequeno comparado ao Brasil, afinal na Europa todos os países são pequenos. Essa região são as Ilhas Baleares, onde fica a famosa ilha de Ibiza, e aqui embaixo as Ilhas Canárias. Elas ficam na África mesmo, mas é território espanhol. Segundo a Constituição, o espanhol ou castelhano é a língua oficial de todo o território. Só que além da língua oficial, existem 3 línguas que são chamadas de cooficiais, ou seja, são oficiais dentro da sua região. Acima de Portugal encontra-se a Galícia, onde se fala o galego-português. Então ali eles são bilíngues desde que aprendem a falar. Dentro de casa eles falam galego, intimamente eles falam galego, mas em situações formais, na rua, eles falam o espanhol. O galego é mais ou menos um portunhol, só que com o português de Portugal, um sotaque do português de Portugal. Então nós conseguimos entender bem. Indo para o outro extremo do mapa, chegamos à região da Catalunha. Na Catalunha se fala catalão, como língua oficial. O catalão é a segunda língua mais falada da Espanha, só perdendo obviamente para o espanhol, que é falado em todo o território. Porém a região da Catalunha é uma região bastante rica, e isso faz com que o seu idioma também seja forte. Abaixo da Catalunha, se localiza Valência. Aqui se fala uma língua que alguns também chamam de catalão, outros dizem catalão valenciano, e outros dizem valenciano. Só que o catalão ou valenciano falado em Valência, não é considerado cooficial. É aceito, mas não está entre as línguas oficiais do estado. Aqui eles falam o catalano, que é uma grande mistura. Um pouco do francês, um pouco do italiano, e muito pouco do espanhol, tanto que em catalano existe o C cedilha. O C cedilha existe no português, no francês, no catalão. Indo agora para o norte da Espanha, encontramos o País Vasco. A região conhecida como Navarra fala outro idioma, que é o euskera, ou língua vasca, ou vascoense. O euskera é uma língua que se considera a mais antiga da região e do mundo. Enfim, é uma língua completamente diferente de todas as outras, é uma língua que não tem nenhuma relação com latim, com grego, com nada, é uma língua bem difícil, mas se fala bastante ali no norte, e é considerada uma língua cooficial. Além dessas, existem outras línguas e dialetos, mas não são considerados cooficiais. Assim, cada região consegue manter e cultivar os seus costumes, sua língua e os seus valores. Esclarecendo a pergunta de qual cidade é melhor, isso significa o mesmo que perguntar para uma criança se ela gosta mais do seu pai ou da sua mãe. É mais ou menos desse jeito. Então, para encontrar uma maneira de ter uma resposta, vamos avaliar as cidades em 13 quesitos básicos. Claro que existem diversos outros itens, mas podemos ter uma visão superficial sobre a qualidade de vida entre as duas cidades. Assim, como no futebol, vamos dar 3 pontos para a cidade vencedora do quesito e 1 ponto caso haja empate entre as duas. Tamanho.
Barcelona é uma cidade bastante compacta, favorecendo os deslocamentos a pé. Já Madrid é muito maior e em algum momento você precisará utilizar o transporte público. Sendo assim, ponto para Barcelona. Clima. Devido a Madrid estar localizada no centro da região, tem um clima mais continental, ou seja, extremo frio ou extremo calor. Já Barcelona está no Mediterrâneo, então não tem variações muito extremadas. Dessa forma, ponto para Barcelona. Praia e montanha. Isso é covardia, já que não existe praia em Madrid, e Barcelona tem um relevo parecido com a cidade do Rio, que convive com praia e montanha. Ponto para Barcelona. Parques da cidade. Barcelona tem belos parques como Montjuïc, com sua fonte mágica, e o Parque da Ciutadella. Porém, Madrid tem o fabuloso Parque del Retiro e o Madrid Rio. Não dá para ter um vencedor. Empate. Noite. Tanto Madrid quanto Barcelona têm muitas casas de show, principalmente de músicas flamenco, além de espetáculos diversos. Não se pode favorecer uma ou outra cidade. Hotelaria. Madrid é uma cidade mais conservadora, então seus hotéis são mais normais, clássicos. Já a hotelaria de Barcelona busca mais uma proposta diferencial, como um novo design ou outro tipo de apelo comercial. Taxa turística. Madrid não cobra essa taxa dos turistas. Já Barcelona cobra essa taxa dependendo do estabelecimento. Ponto para Madrid. Patrimônio histórico. As duas cidades se complementam, já que uma tem um atrativo mais imperial e a outra busca um conceito mais de modernidade. Empate. Comida. Madrid reúne toda a gastronomia da Espanha. Já em Barcelona está mais presente a culinária do Mediterrâneo, ou seja, cada cidade tem seu valor. Preços. O valor dos pratos nos restaurantes das duas cidades são equivalentes. Porém, nos hotéis de Barcelona são os valores mais salgados. Dessa forma, a pontuação é idêntica para as duas cidades. Transporte público. As duas cidades têm uma rede de transportes bastante eficiente. Chegam a toda parte: metrô, ônibus. O único problema é que, além da rede em Madrid não estar integrada, acaba se gastando mais para se deslocar por Madrid do que em Barcelona. Além disso, os horários sofrem constantes atrasos. Ponto para Barcelona. Aeroportos e conexões aéreas. Embora o aeroporto de Madrid seja muito mais bonito, as duas cidades são bem atendidas pelos seus equipamentos. Tanto o Madrid Barraras quanto o El Prat em Barcelona atendem perfeitamente aos turistas. Segurança. Neste quesito, as duas cidades sofrem bastante na alta estação. Porém, Barcelona, pelo seu apelo turístico, sofre mais com batedores de carteiras. Concluímos que essa rivalidade se reflete na rixa radical existente entre os dois principais times de futebol das duas cidades. Para a população catalã, o Real Madrid representa a realeza e o poder centralizador de Madrid, e a imposição da Espanha como Estado maior. Já o Futebol Clube Barcelona simboliza a resistência catalã, representando sua cultura e seu desejo de independência. Tudo isso é muito mais profundo que as rivalidades que temos aqui no Brasil.